Olá, gente. Vamos resolver essa prova aqui da FUVEST 2022, segunda fase. Essa aqui é a primeira questão. Eu vou ler aqui e vou dar uma comentada por cima aqui que o texto está querendo dizer para a gente. Diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Ok. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular que separa o interior celular do exterior, apresenta um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas nas superfícies interna e externa, respectivamente, o que resulta no surgimento de uma diferença potencial U ao longo da membrana. Bom, é meio carregado uma parte aqui do texto, mas o que a gente tem, né? A gente tem a célula, né? Então a célula tem lá o seu meio e aí ela tem uma casca aqui, né? Assim, falando bem por cima, tá? E aqui é o meio exterior, o meio exterior que é o meio interior. E o que ele está falando? A membrana aqui, ó, é literalmente isso aqui, certo? E aí, por causa desse acúmulo de carga e tudo mais, ela consegue ficar tirando e colocando coisas dentro dela, né? Um processo bem doido. Mas, a gente entendendo isso, o que ele quer mostrar mais aqui pra gente? Ele mostra aqui pra gente que aqui tem o acúmulo de cargas positivas e aqui o acúmulo de cargas negativas. Ele mostra, de uma maneira genial que eu achei, que no meio da membrana, aqui, quando você está na parede negativa, vamos dizer assim, e conforme você vai passando dela, você vai subindo o teu potencial, né? Que é um gráfico de potencial por distância, por posição, perdão. E aí você depois tem um potencial constante, fora da célula, né? Então é isso. E aí depois, né, eu não li o resto, mas ele fala, né, considere U, cresce linearmente, 0 a U0, na região entre x igual a 0 e x igual a d, como mostra a figura. É isso aqui, né? E aí agora a gente vai se esforçar para responder a letra A. O que ele fala aqui na letra A? Indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior ou para o exterior da célula, e justifique sua resposta. Eu olhei lá a folha de resposta e não tinha nenhum desenho. Então, assim, era você que tinha que montar o seu desenho. Então, aqui, o que a gente vai montar? A gente vai montar aqui uma parede de cargas negativas, bem parecido com o desenho que eu já tinha mostrado. Isso aqui é o modelo das placas paralelas, né, que a gente estuda bastante em física, né, que pelo visto é bem aplicado aqui, no modelo da membrana de uma célula, certo? E aí, você pode falar assim, Bruno, se é para desenhar o vetor campo elétrico, então assim, eu sei que a carga positiva é o chuveiro e a carga negativa como é? É o ralo, né? É o que eu tô falando, né? Isso aqui é uma forma mais engraçada e, né, querendo não didática para ajudar o aluno a entender que a carga positiva ela emana para fora o seu campo. Então, o chuveiro solta água, né? E a carga negativa, ela é o ralo. Então, ela pega a água e guarda, vamos dizer assim, né? E assim, não está errado você pensar assim para poder lembrar de uma coisa tão abstrata que nem é o campo elétrico. O detalhe é que você vai ter que justificar, né? Olha aqui, justifique. Então, você não pode, né, chegar e falar desse jeito. É uma maneira assim que não tá científico o suficiente falar desse jeito, né? E aí, o que, só para deixar claro, né, o campo ele realmente, ele é daqui para cá. E uma coisa que você tinha que saber é que, tipo, ele é uniforme, né, nesse modelo de placas paralelas. Como que você argumenta, né, sem falar isso aí? A ideia é o seguinte, não sei se vocês já repararam, mas o campo elétrico de uma carga positiva é um valor Q maior que zero e o potencial dele seria calculado dessa maneira aqui, certo? Então, o que é esse D aqui? É a distância que você está analisando um ponto longe da carga, né? Então, eu tenho um ponto P aqui, e aí eu sei que ele está uma distância D, né? Enfim, não vou desenhar com muito mais detalhes aqui não, certo? É isso. Se você imaginar que o campo elétrico aqui emana, né, para fora, o que acontece? Lá no infinito, lá num ponto muito longe, mas muito longe, o seu
potencial ele tende a cair. E dá para perceber isso pela equação, né? Se você aumentar demais o seu tamanho D, você vai tender isso aqui a zero, né? Ou seja, você vai diminuir demais o seu potencial, ou seja, lá muito longe isso aqui vai para zero. Então o que acontece aqui? Por que eu estou falando disso? O seu potencial aqui, ele começa com um valor positivo, né? Então vamos botar uns valores aí só para entender. 2 volts, aí se afastou mais, 1 volt, aí se afastou mais ainda, 0,5 volt. Ou seja, você está indo na direção ou no sentido que o potencial está caindo, certo? E aí se for, né, juntar essa informação que eu te dei junto com o que o campo elétrico aponta, então o campo elétrico ele aponta no sentido que o campo ou que o potencial diminui. Aí você fala, ah, mentira, Bruno, para carga negativa isso não funciona. Funciona assim, pô. Ó, vamos lá. Eu vou desenhar aqui para carga negativa e eu apaguei quase tudo, sendo que podia fazer uma coisa mais inteligente, mas tudo bem. Ó, o meu Q é negativo, então eu associo um negativo com ele, né? V. Então, ó, o potencial, quando a gente calcula, a carga importa muito, tá? D. Então, ó, mesmo raciocínio. Como é uma carga negativa, ele é o ralo, né? Então ele aponta no sentido da carga aqui, né? Usando os verbetes mais assim de boa. E aí o que acontece? Lá no infinito eu sei que isso aqui vai tender a zero. Lá longe. Porque, de novo, a equação não mudou, só mudou que tem um sinalzinho negativo aqui, né? Só que quanto mais perto eu estou da carga, mais negativo isso fica. Então, assim, só valores para exemplificar, isso aqui ficaria menos 2 volts, menos 1 volt. Você entende que daqui, ó, do 1 volt, menos 1 até o menos 2, isso aqui ficou mais negativo? Ou seja, é um valor que diminuiu. Aqui seria, sei lá, 0,5 volts negativo, né? Ou seja, quanto mais longe eu tô, maior é o meu potencial da carga negativa. Esse que é o doido, né? E talvez o aluno fique incomodado porque, ai, mas o valor está aumentando. Sim, o módulo do valor. Mas o número está ficando cada vez mais negativo perto do quê? Então é isso, né? O campo elétrico ele aponta no sentido para onde o potencial está diminuindo, né? Então é essa a justificativa que você daria para essa questão. Tranquilo? Não é muito simples e eu creio que muita gente talvez não se justificou muito bem. Sei lá, teve alguma dificuldade aí. E eu também não sei como que a FUVEST deu ponto nisso, né? Mas a argumentação de fato é essa, né? O campo elétrico ele aponta no sentido que o potencial diminui. E é isso. Vamos para a letra B agora. Vamos entender agora a B. Obtenha o módulo do campo elétrico em volt por metro, considerando que a membrana tem a espessura D de 64 angstrom, que ele deu, e que o zero seja 0,08 volts. Quando eu falei que ele deu, o angstrom é 10 elevado a menos 10. Então, tá ali numa notinha, tá? Não precisa se preocupar em decorar. Claro que assim, essa questão ela também é bem simples, né? Se o aluno decorou a fórmula, parabéns, você conseguiu resolver. Mas a ideia aqui que eu vou comentar um pouco mais, só para o aluno que está a fim de aprender um pouquinho mais, conseguir se sentir mais seguro mais na frente, né? O campo elétrico é uma medida do quanto que o seu potencial caiu conforme você foi deslocando no sentido do campo, né? Então, a gente já tem o sentido do nosso campo, que é da direita para a esquerda, certo? E que a gente sabe que ele parte daqui, né? Que seria o início, e vai morrer aqui, vamos dizer assim, né? Que é o final. É claro que tem campo do lado de fora, né? Mas não vamos pensar nisso agora não. Que para esse problema só o que está dentro da membrana serve. Então, como aqui é o início, esse valor aqui de potencial, ele é o zero, ou seja, é o potencial inicial. Esse cara aqui é o potencial final, então é o UF, tranquilo? Agora o deslocamento também é esse cara aqui, é o inicial, que seria o nosso x0, e esse aqui é o x final, certo? Por que ele está preocupando com isso? Porque a gente está trabalhando com deltas, a gente tem que saber onde tem partindo e está parando, né? E aí fica tranquilo, né, pra gente fazer o cálculo. Ah, e outra coisinha, ele fala em módulo, cadê? Olha, ele fala em módulo aqui, então a gente tem que se preocupar em colocar só o valor de fato, né? Só que assim, esse sinal de menos aqui então, eu vou sumir com ele, já que ele não importa, né, para essa questão.
Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Então, a gente tem que o nosso U final é zero. O nosso U inicial é o U zero mesmo. E nossa posição final é nula. E nossa posição inicial é o D. E aí fica simples, né? Porque é menos um em cima, menos um embaixo. E eles se simplificam, né? Então a gente vai ter isso aqui apenas, né? Aí só para deixar mais tranquilo para a gente trabalhar com as contas, o zero, ele é 0,08 volts. Esse número aqui, ele é equivalente a 8 sobre 100. O 100 eu escrevo como 10 elevado a 2 volts. E aí como o 10 elevado a 2 está no denominador, eu passo ele para o numerador multiplicando, só que aí eu tenho que deixar o expoente negativo, volts. O meu D, ele é 64 angstrom. Só que o angstrom, ele é 10 elevado a menos 10. Aí acabou. Não tem mais que se preocupar com conta, né? Então vamos de fato ao valor do E. O valor do E vai ser o quê? Então vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 64 menos 10. Bom, uma coisinha aqui só para ajudar a gente aqui na conta. Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 8, então eu posso simplificar, né? Um dos, né? Não os dois. Aí eu simplifico, certo? E aí como que fica, né? Aí fica 1 sobre 8 vezes 10 elevado a... eu botei menos 12 aqui, mas é 2 só, tá, gente? Menos 2. Então vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 10, né? Que eu passei mudando o sinal, já que eu pulei para o numerador. Esse tanto aqui vale 0,125. Então tranquilo, né? Fazer essa conta. É fácil fazer a conta, mas enfim, né? Ficar fazendo continha aqui é complicado. 10 a 8. Então, para deixar numa notação científica mais bonitinha, a gente deixa desse jeito aqui. Eu peguei um 10 aqui emprestado, né? Esse termo aqui. Então fica 10 elevado a 7 volt por metro. Só uma coisinha, né? O que esse campo elétrico está indicando para a gente? Quando eu deslocar, aqui a gente está fazendo a interpretação desse resultado aqui, né? Então, ó, eu tenho 1,25 vezes 10 elevado a 7 volts dividido por 1 metro, que é equivalente a isso aqui, tá, gente? Quando eu desloco 1 metro, eu caio, né? O meu potencial varia, né? E aí, no caso, varia para menos, né? 1,25 vezes 10 elevado a 7 volts. Então, é essa que é a ideia, né? E no caso aqui do nosso problema, você teve que andar esse Dzinho aqui para poder cair para zero o seu potencial, né? Então, é sempre bom deixar claro na cabeça o que significa essas interpretações, trabalhar elas sempre para poder ficar evitando decorar fórmulas por aí, tudo bem? Então é isso. Vamos então agora resolver essa C. Ele fala o seguinte: supondo agora uma membrana em que o campo elétrico tem intensidade de 10 elevado a 7 volts por metro. Então, aquela unidade lá que a gente achou antes, aquele valor, no caso, não importa mais. Encontre a razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Aí ele fala, né, depois que a força elétrica e a força gravitacional é F e Fg, né? Ambas exercidas sobre um íon monovalente localizado na região que a gente já estava trabalhando, conforme a figura que também já estávamos trabalhando, né? A FUVEST deixa todos os valores pra gente, tá, gente? Então, isso aqui é o de menos ficar decorando. Só para lembrar aqui, se a gente for lembrar do átomo de hélio, o que ele vai ter lá, né, no núcleo dele? Ele vai ter 2 nêutrons e ele vai ter 2 prótons, certo? E lá na eletrosfera, finge que isso aqui é a eletrosfera, não sei porque que eu fiz um risco, mas finge que é. Ele vai ter 2 elétrons. Então, assim, a carga resultante desse átomo aqui é nula, né? Porque o próton a gente associa a carga mais Z, mais 1. E o elétron associa a carga menos 1. Então, se tem 2 prótons e 2 elétrons, ok, não tem carga positiva nem negativa, é nulo, que nem o nêutron. Só que no momento que a gente tira um elétron, isso aqui fica com carga resultante positiva, né? E aí,
A nossa carga, então, vai ser Q mais um, opa, mais um, opa, deixa eu deixar aqui, mais um E, que é a carga, né, quantizada, assim, né? E aí vai ter 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Que é a unidade de carga. Então, assim, a gente já definiu o que é o íon monovalente, que era algo que você precisava saber para poder resolver essa prova. Essa questão, no caso, né? Então, vamos lá, né? Calcular a força elétrica, que é muito parecida com a força gravitacional, que é a peso, né? Que a gente chama também. O que ela é? É o campo vezes a carga. O que é o campo? 10 elevado a 7, como ele pediu, vezes o valor da carga, que a gente já viu, né? Positiva, vezes 10 elevado a 19. Essa conta aqui é bem simples, né? Porque 1,6 fica tranquilo, a gente vai ter que somar os expoentes aqui, e vai dar 10 elevado a menos 12, o quê? Coulombs, né? Não, Newton. A gente tá calculando força, gente. Tá? Por que pareça esses dois carinhas multiplicados da Newton, certo? Então a gente já tem uma coisa. E para força gravitacional, né? Para força gravitacional, a gente precisa da massa vezes o campo gravitacional. Olha a semelhança disso aqui, né? Campo elétrico, campo gravitacional. A massa e a carga, né? Que seria o papel, né? Cada uma fazendo seu papel ali. Então, essas grandezas, né? Carga, massa, interagem com campos, né? Então, só uma analogia aí para vocês talvez guardarem na cabeça de vocês. O que a gente tem de massa, né? Ele deu aqui, né? A massa do íon como 10 elevado a menos 30 kg. Então, tá tranquilo. E o campo próximo aí, bom, pelo menos a bactéria está na Terra, pelo visto, né? E aí vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aqui fica o que então? Fica 10, né? Deixar em notação científica aqui. 10 elevado a 29 negativo, o quê? Newton também. Então, ó, bem tranquilo, né? E ele pede a razão disso aqui, né? Então a razão disso aqui é basicamente você ter a coragem de dividir um número pelo outro, né? Tem que respeitar, né, a razão que ele pediu, né? A ordem. Então vamos ficar assim. Então vai ficar força elétrica 1,6 vezes 10 a menos 12 newtons sobre 1, 0 vezes 10 elevado a menos 29. Então assim, né? Deixa eu ver aqui. Tá, posso deixar aqui assim. Vamos ter que somar os expoentes, né? E eu esqueci de fazer a conta. Deixa eu ver aqui. 29 menos 12. Tá, vai dar 17. 17 o quê? Positivo, né? Esse valor aqui, o que ele indica pra gente? Ele indica o quão grande é a força elétrica comparada com a gravitacional. A gravitacional é muito fraquinha, gente. Você está pegando um número, dividindo pelo outro e deu um número maior que 1. Ou seja, quer dizer que o numerador ele é muito maior do que o denominador. Então a gente entende que a força elétrica aqui ela é incrivelmente maior do que a força gravitacional. Essa que é a interpretação que a gente deveria ter, né? Mas ele só pediu o resultado, não precisava interpretar. Só estou mostrando aqui para vocês o quão discrepante é uma força em relação à outra, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção e bom estudo.